O sol brilhava forte sobre os prédios modernos e as vitrines espelhadas do luxuoso shopping Morumbi, em São Paulo. Carros importados iam e vinham na entrada principal, onde manobristas vestidos de terno abriam portas com sorriso automático, enquanto seguranças observavam tudo com discrição calculada. Era um lugar feito para quem ostentava não apenas com roupas ou acessórios caros, mas com um ar de pertencimento que vinha de berço. Dona Vera não tinha nada disso, mas naquele dia decidiu que era hora de ultrapassar essa barreira invisível. Vestia sua roupa de sempre, uma calça de tecido escuro, bem passada, uma blusa florida de algodão e um casaquinho azul claro. O cabelo com fios grisalhos que insistiam em se soltar do coque baixo revelava sua idade e sua história. Caminhava devagar com as mãos, apertando firme a alça da bolsa de couro, que já vira muitos anos de uso. Em sua expressão havia um misto de nervosismo e esperança. Não estava ali por vaidade. Queria comprar um presente especial para a neta que faria aniversário naquela semana, algo bonito digno do amor que sentia. E se alguém no mundo tinha o direito de presentear essa criança, era ela, a avó que ajudou a criá-la, enquanto o filho viajava pelo mundo jogando futebol. Assim que atravessou a porta giratória de vidro, um aroma forte de perfume francês e couro novo a envolveu. O ar-condicionado gelado arrepiou sua pele. O chão de mármore brilhava como espelho refletindo saltos altos e bolsas de grife que desfilavam com naturalidade por entre os corredores. Vendedoras magras com maquiagem impecável e roupas pretas justas conversavam entre si com entonações baixas interrompendo o papo apenas para lançar olhares rápidos à nova visitante. Dona Vera sabia o que esses olhares significavam. Já tinha visto esse tipo de julgamento antes muitas vezes, mas respirou fundo e decidiu que nada a faria recuar. Entrou na loja Maison Elegance, uma das mais caras do shopping especializada em bolsas, lenços e roupas femininas importadas da Europa. Foi recebida com um silêncio que falava alto. Ninguém se aproximou. Nenhum bom dia foi oferecido. Apenas o som do salto no piso e os olhos julgadores de uma gerente de loja que a observava de longe como quem vigia uma criança em um museu. Mesmo assim, Dona Vera caminhou até um expositor de lenços. Tocou com delicadeza um deles seda pura, com detalhes florais em tons pastéis. Era lindo. Sua neta, uma adolescente alegre e cheia de vida, adoraria aquilo. Esse custa 12.000. Senhora, disse uma voz cortante atrás dela. Era uma vendedora jovem de sobrancelhas arqueadas e batom escuro. Falava sem esconder o desprezo. Ah, só estava olhando, respondeu Dona Vera com um sorriso tímido. Retirou rapidamente a mão, como se o lenço tivesse se transformado em brasa viva. Desviando seu olhar, seguiu para outra parte da loja onde estavam expostas bolsas em vitrines de vidro. As etiquetas de preço não estavam visíveis. Isso a deixava ainda mais nervosa, mas seu coração lhe dizia para continuar. Seu filho sempre dizia que ela podia ter o que quisesse, que não precisava se preocupar com dinheiro. A senhora merece mãe, ele dizia toda vez que insistia em lhe dar um cartão de crédito só para emergências. E aquela era para ela uma emergência de amor. Com licença, disse com voz baixa, apontando para uma bolsa bege com alças de couro marrom. Poderia me mostrar aquela, por favor? A vendedora a examinou de cima a baixo, como se estivesse tentando detectar alguma fraude escondida sob o tecido simples da roupa da senhora. Aquela é edição limitada, senhora, respondeu seca. O valor é 85.000. Dona Vera piscou. O valor a surpreendeu, claro, mas não hesitou. Gostaria de ver, por favor, repetiu com firmeza. A vendedora pareceu relutar, mas cedeu. Pegou uma pequena chave dourada e, com gestos exageradamente cerimoniosos, abriu a vitrine e retirou a bolsa, colocando-a sobre uma almofada preta de veludo. Começou a descrever os detalhes técnicos, couro italiano costura, à mão metais banhados a ouro, com a frieza de quem recita uma ficha técnica e não com a emoção de quem ama aquilo que vende. Quando Dona Vera estendeu a mão para tocar o objeto, a vendedora rapidamente colocou a mão enluvada no meio do caminho.
Melhor que eu segure, senhora. Por questões de protocolo. A humilhação veio sutil, mas certeira. Mesmo assim, Dona Vera não reagiu. Manteve a postura e apenas disse: Acho que vou levar. É para presente. A expressão da vendedora se contraiu claramente surpresa. A senhora tem certeza? Temos outros modelos mais acessíveis. Tenho. Por favor, embrulhe para presente. A jovem pegou a bolsa com relutância e a levou até o caixa principal, onde outro funcionário, um homem de terno escuro francês, pelo sotaque, se preparava para assumir a situação. Era o gerente da loja. Bonjour, madame, disse ele com um sorriso que não chegou aos olhos. Vejo que escolheu uma peça magnífica. É para minha neta, respondeu Dona Vera, tirando da bolsa o cartão de crédito que seu filho havia lhe dado. O gerente pegou o cartão, olhou o nome com desconfiança. Cartão Platinum. Nome Vera Lúcia da Silva Carlos. Ele olhou para a senhora à sua frente e, num tom de ironia mal disfarçada, perguntou: Este cartão está em seu nome, madame? Está sim. Meu filho me deu. Seu filho é Roberto. Roberto Carlos. O gerente estreitou os olhos. Claramente não reconheceu o nome. E quando ouviu o jogador de futebol, soltou um pequeno suspiro de desprezo. Ah, esporte. Não acompanho muito, sabe? Passou o cartão. A máquina emitiu um sinal de erro. Parece que há um problema com o seu cartão, madame. Impossível. Meu filho sempre garante que está tudo certo. Não é questão de saldo. É protocolo de verificação. Pode mostrar um documento com o mesmo nome do cartão. Dona Vera mostrou sua identidade. O gerente analisou, torceu o nariz. Aqui está escrito apenas Vera Lúcia da Silva. No cartão está com Carlos. Não é exatamente igual. Carlos é o sobrenome do meu filho. Eles acrescentaram: Mas sou eu mesma, senhor. Sinto muito, mas não podemos concluir essa compra sem confirmação total. Temos padrões a seguir. Espero que compreenda. Posso ligar para meu filho. Ele confirma. Com todo respeito, madame, acho melhor a senhora se retirar. Estamos aguardando clientes importantes. O golpe final. Ela engoliu o choro com dignidade e respondeu com voz baixa. Só queria comprar um presente para minha neta. Por favor, segurança. O guarda se aproximou. Ela ergueu a mão. Não precisa me tocar. Eu saio com a cabeça erguida. E foi exatamente o que fez. Com passos lentos, mas firmes, Dona Vera saiu da loja sem olhar para trás. As lágrimas finalmente caíram no momento em que cruzou as portas de vidro. Deixou para trás não só a bolsa que queria comprar, mas também seu celular, que escorregou discretamente da bolsa no caminho. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético. Mas dentro do peito de Dona Vera havia apenas um vazio cortante, o tipo de dor que só quem é julgado por sua aparência conhece. O tipo de dor que não se apaga com dinheiro, mas que, para sua surpresa, em breve se tornaria o catalisador de uma das maiores lições públicas sobre dignidade que aquele shopping já testemunharia. O campo de treinamento do canal esportivo Brasileiríssimo estava agitado naquela tarde. Câmeras, técnicos, apresentadores e jogadores convidados se preparavam para mais uma gravação especial do programa Craques da História, que reunia grandes nomes do futebol brasileiro para relembrar suas trajetórias. Entre os convidados, o mais aguardado era Roberto Carlos, o lateral esquerdo lendário que fizera história com a seleção brasileira e nos gramados europeus. Mesmo anos após pendurar as chuteiras, sua presença ainda impunha respeito e audiência. Vestindo uma camiseta polo azul marinho e calça jeans clara, Roberto era um dos últimos a chegar ao estúdio montado ao ar livre. Sempre sorridente, cumprimentou todos com sua habitual gentileza. Mas havia algo no seu olhar naquela tarde, uma inquietação sutil, quase imperceptível, que só alguém muito próximo conseguiria notar. Seu celular vibrava insistentemente no bolso. Ele o consultava a cada intervalo de gravação, franzindo levemente a testa, tentando não deixar transparecer a preocupação. A ausência de resposta da mãe já se estendia por tempo demais. Algum problema? Roberto perguntou Fábio, o produtor,
notando a inquietação do craque. Não sei. Minha mãe saiu para fazer umas compras hoje cedo. Pedi que me avisasse quando chegasse em casa. Ela sempre avisa, mas o celular dela está desligado há mais de 1 hora. Quer dar uma pausa, ligar para alguém? Já tentei. Falei com o motorista. Ele disse que a deixou no shopping Morumbi e depois combinou de buscá-la no mesmo lugar. Mas quando voltou, ela já não estava lá. E o telefone só vai para a caixa postal. Fábio assentiu preocupado. Se quiser cancelar a gravação, a gente remarca. Família vem primeiro. Roberto hesitou por um segundo. Olhou ao redor. As câmeras estavam posicionadas. A equipe pronta. Mas dentro dele um pressentimento crescia como um tambor. Algo estava errado. Vou procurar minha mãe, disse com firmeza. Isso não é normal. Não com ela. Pegou as chaves do carro e saiu do estúdio sem olhar para trás. O segurança da produção correu para abrir o portão lateral do estacionamento. Ao entrar em sua SUV preta, Roberto respirou fundo e ligou para o número da mãe mais uma vez. Caixa postal. Um aperto no peito o invadiu. A imagem da mãe, com seu jeitinho humilde e sua força tranquila, se misturava a pensamentos nebulosos e cada vez mais urgentes. Enquanto dirigia pelas ruas movimentadas de São Paulo, tentou rastrear os passos de Dona Vera. Sabia que ela queria comprar algo especial para a neta. Sabia também que, por mais que agora tivessem recursos, ela ainda hesitava em entrar em certos lugares. Sempre dizia: esses shoppings não são pra gente, filho. Roberto sorria e respondia: mãe, agora o mundo é seu. Vá onde quiser. E ela fora. Mas a que preço? Ao chegar ao shopping, parou em frente à entrada principal e estacionou com pressa. Saiu do carro já perguntando a um segurança na calçada se vira uma senhora de cabelo grisalho, blusa florida, andando sozinha. O homem hesitou, depois respondeu: acho que vi alguém assim mais cedo. Tava saindo do shopping meio abatida, andando rápido. Acho que tava chorando. Não sei dizer para onde foi. Roberto agradeceu e começou a andar pelos arredores. Caminhou até a cafeteria no térreo do shopping e perguntou a uma atendente. A mulher reconheceu a descrição imediatamente. Ah, sim. Ela veio aqui faz pouco tempo. Pediu um chá, ficou um tempinho sentada no canto. Estava muito triste. Chorou baixinho. Ninguém incomodou. Depois foi embora. Acho que em direção ao parque do outro lado da rua. Sem dizer uma palavra, Roberto saiu da cafeteria e atravessou a avenida indo direto ao Parque do Povo. Seus olhos varriam cada banco, cada sombra. Foi quando, sob a copa de uma árvore frondosa, viu a silhueta pequena e curvada de Dona Vera. Estava sentada sozinha, olhando para o lago artificial, os olhos vermelhos, os ombros levemente encolhidos. Mãe chamou ele, aproximando-se com o coração na garganta. Dona Vera levantou o rosto. Ao ver o filho, sua expressão mudou, da tristeza ao alívio e do alívio à culpa. Roberto, o que está fazendo aqui? Vim te procurar. A senhora sumiu. Seu celular desligado. Fiquei preocupado. Ela olhou em volta confusa. Levantou a bolsa e começou a remexer até perceber que o celular não estava ali. Acho que deixei cair. Meu Deus, que cabeça a minha. Não se preocupe com isso agora. Só me diga o que aconteceu. Dona Vera hesitou. Respirou fundo. Passou a mão pelos olhos. Mas quando viu o filho ajoelhar à sua frente, olhando-a com carinho e firmeza, soube que não poderia esconder. Fui numa loja, filho. Queria comprar um presente bonito para sua filha. Um lenço ou uma bolsa. Algo especial. Entrei numa loja cara. Acho que fui tola. A gerente me humilhou. Disseram que meu cartão era falso, que meu nome não batia. Me mandaram sair. Chamaram segurança. Me trataram como se eu fosse uma criminosa. A voz falhou. Ela não conseguiu continuar. As lágrimas, antes contidas, desceram com força. Roberto a abraçou com delicadeza, segurando as mãos frias da mãe com firmeza.
Mãe, olha para mim. A senhora não fez nada de errado. Quem fez foram eles. Eles é que têm vergonha na alma. Eu não queria te atrapalhar. Sei que você tá cheio de compromissos. A senhora é minha prioridade. Sempre foi. Sempre será. Houve um silêncio. Só o barulho distante da cidade e o canto de alguns pássaros e o som das folhas balançando com o vento. Então Roberto se levantou. Olhou para o horizonte com os punhos cerrados. Vamos para casa, disse. Mas antes tenho algo para resolver. Não, Roberto. Por favor. Não vale a pena. Ele olhou para ela com doçura e determinação. Mãe, a senhora me ensinou a nunca aceitar desrespeito. Nem para mim, nem para quem eu amo. Hoje não sou só seu filho. Sou a voz de muita gente que já passou pelo que a senhora passou. E eles vão ouvir. Dona Vera suspirou. Sabia que não adiantava insistir. Conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que Roberto tinha no rosto antes de cobrar uma falta decisiva ou entrar em campo numa final de campeonato. Era o olhar de quem não recua diante da injustiça. E naquele momento ela entendeu o que começara como um episódio isolado de humilhação silenciosa, logo se transformaria numa aula pública sobre dignidade, respeito e o verdadeiro significado de classe. O sol começava a descer no horizonte quando Roberto Carlos deixou o parque em direção ao shopping Morumbi. Mas naquele momento, o céu poderia estar em chamas e ele não notaria. Dirigia com os olhos fixos na estrada, o maxilar cerrado, o coração batendo com uma cadência firme e silenciosa como um tambor de guerra abafado. Ao lado, sua mãe permanecia em silêncio, olhando pela janela com os olhos ainda úmidos. Apesar de tudo, ela sabia que algo maior estava prestes a acontecer, e não seria ela a impedi-lo. Chegaram ao shopping e estacionaram discretamente próximo à entrada de serviço. Roberto dispensou seguranças câmeras holofotes. Não precisava de plateia. O que viria a seguir seria entre ele a verdade e os que ainda não sabiam o peso que as palavras carregam quando vindas de alguém que tem muito mais que fama, tem princípios. Ao entrar no shopping, o contraste foi imediato. As vitrines continuavam reluzentes, os atendentes sorridentes e os corredores perfumados com aromas artificiais e trilhas sonoras calculadas. Mas havia algo no ar, uma eletricidade tênue, um tremor invisível que se espalhou conforme algumas pessoas o reconheciam. Sussurros surgiram aos poucos. É o Roberto Carlos, o lateral da seleção. O que será que ele está fazendo aqui? Ele não respondeu a nenhum olhar. Caminhava com passo decidido, com uma tranquilidade assustadora, o tipo de serenidade que antecede a tempestade. Parou diante da loja, Maison Elegance, respirou fundo e empurrou a porta de vidro. O tilintar da entrada soou como um alerta silencioso. A vendedora do dia anterior, Isadora, imediatamente o reconheceu. Suas mãos tremularam levemente ao ver o homem que até pouco tempo atrás era apenas uma imagem na TV, agora parado a poucos metros dela, com olhos que não sorriam. Boa tarde, senhor. Posso ajudar? Perguntou com a voz titubeante, tentando manter a compostura. Roberto ignorou a pergunta. O gerente está. Sua voz era baixa, porém firme. Cada palavra carregava a gravidade de quem não estava ali para ser ignorado. Isadora hesitou. Um momento. Ela desapareceu por trás de uma porta lateral e segundos depois retornou acompanhada de um homem alto, de terno cinza claro, cabelos cuidadosamente penteados para trás e um sorriso treinado que murchou ao reconhecer o visitante. Era o mesmo homem que humilhara Dona Vera horas antes o gerente francês François Delattre. Boa tarde, Sr. Carlos. Que surpresa tê-lo conosco, disse com um sorriso desconfortável, tentando controlar o suor que começava a brotar em sua testa. Surpresa, respondeu Roberto, com um leve arquear de sobrancelha. Imagino que sim. Duvido que esperava ver a pessoa cujo nome desprezou mais cedo. Delattre pigarreou. Olha, se há algum mal-entendido, tenho certeza de que podemos... Não houve mal-entendido, interrompeu Roberto.
O que houve foi preconceito, julgamento. E uma senhora, minha mãe, sendo humilhada diante de funcionários e clientes como se fosse uma ladra. O senhor não achou necessário verificar nada. Não perguntou com gentileza. Não teve dúvida. O senhor já sabia quem ela era, não é? Uma velha senhora que não pertence a este ambiente. Delattre tentou manter o controle da situação, mas sua voz tremia. Eu estava apenas seguindo o protocolo. Era uma compra de alto valor. A identificação era da minha mãe. O cartão foi emitido no nome dela. O endereço é nosso. A conta é minha. E se o senhor tivesse se dado ao trabalho de perguntar, saberia disso. Mas preferiu concluir e condenar. A loja, que até então mantinha seu burburinho usual, silenciou aos poucos. Clientes pararam de olhar vitrines. Funcionários se entreolharam. Um segurança discretamente se aproximou, mas ao reconhecer quem era Roberto Carlos, hesitou parando a alguns metros de distância, incerto do que deveria fazer. O senhor sabe o que minha mãe passou para que eu estivesse aqui hoje, continuou Roberto com a voz embargada, mas ainda controlada. Ela lavou roupa de desconhecidos. Vendeu doces na rua. Dormiu no chão da cozinha para que eu tivesse uma cama. E agora, depois de tudo, ela vem aqui com um cartão legítimo, movida apenas pelo desejo de agradar uma neta, e o senhor a faz chorar num banco de parque. François deu um passo para trás, como se as palavras fossem fisicamente pesadas. Tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. O ar ao redor estava denso, como se o oxigênio tivesse sido drenado do ambiente. Não vim aqui para gritar. Não sou desses. Mas vim para olhar nos seus olhos e dizer que a vergonha não é da minha mãe. É sua. E de cada pessoa que permitiu que isso acontecesse. Senhor Carlos, por favor, permita-me pedir desculpas. Começou o gerente, finalmente vencido pela pressão moral. Guarde suas desculpas, retrucou Roberto. Palavras jogadas ao chão não levantam dignidade. O que quero é diferente. Quero que o senhor vá à minha casa, que olhe para minha mãe nos olhos e diga que errou. Não na frente de câmeras, não por obrigação, mas porque é o certo, porque é o mínimo. O silêncio na loja era sepulcral. Até os manequins pareciam constrangidos. Foi então que uma mulher de cabelos curtos e blazer escuro entrou na loja visivelmente ofegante e com expressão preocupada. Era Marta Figueira, diretora de operações da rede no Brasil. Ela fora avisada por telefone da situação e chegou às pressas. Roberto, disse ela com um aceno discreto, soube do ocorrido. Em nome da marca, quero pedir desculpas e dizer que vamos tomar providências. Não é isso que representamos. Roberto se virou para ela. Havia respeito em seu olhar, mas também firmeza. Providência seria admitir que erraram, e que esse erro tem consequências. Não é a primeira vez que isso acontece nesta loja, mas com certeza é a última em que vai passar impune. Concordo, disse Marta respirando fundo. O senhor tem razão. Já pedi ao RH para suspender o gerente enquanto o investigamos. E aceitamos seu pedido. Estaremos em sua casa amanhã às 10 da manhã. Com Dona Vera. Ela vai receber vocês com mais classe do que receberam ela aqui. Porque é assim que ela é. Sempre foi. Marta lá sentiu. François, pálido e cabisbaixo, apenas murmurou algo ininteligível. Roberto deu meia volta e saiu da loja sem olhar para trás. Do lado de fora, as pessoas se afastavam respeitosamente, algumas filmando discretamente, outras apenas observando em silêncio. Ninguém ousou se aproximar, e ainda assim o impacto do que presenciaram se espalhou como fogo em capim seco. Não foi um escândalo, não foi um espetáculo, foi um ato de firmeza e de integridade. E isso, para um país acostumado a gritar por justiça, vale mais do que 1000 palavras ao vento. Enquanto caminhava em direção ao estacionamento, Roberto pegou o celular e enviou uma única mensagem para a irmã mais velha. Mãe vai receber visitas amanhã. Prepare café e bolos. E o coração vai ser um novo tipo de jogo. Mas como sempre ela vai ganhar.
O relógio na parede da cozinha marcava pouco mais de 9 da manhã, quando Dona Vera terminou de arrumar a mesa do café. A toalha branca com flores bordadas havia sido lavada e passada especialmente para aquela manhã. Sobre ela repousavam xícaras de porcelana, pães caseiros, cuscuz, queijo fresco, bolos de fubá e laranja-suco de acerola recém-coado e café forte feito na hora do jeito que Roberto gostava desde pequeno. Na sala, os filhos e netos começavam a chegar. Ricardo, o mais velho, fora o primeiro. Depois chegaram Bianca, a filha do meio, com os filhos pequenos, e Eduardo, o caçula, acompanhado da esposa. Todos sabiam por que estavam ali. E mesmo que alguns achassem a situação exagerada, receber os representantes da loja em casa para um pedido formal de desculpas, ninguém ousava contrariar Roberto. Na verdade, a maioria sentia orgulho. Aquela casa construída com tanto sacrifício havia sido palco de muitas lutas silenciosas. Agora era o cenário de uma reparação histórica. Roberto apareceu na porta pouco depois, vestindo jeans escuro, camisa de linho azul clara e tênis branco. Seu cabelo estava alinhado à barba por fazer detalhe que mostrava que ele dormira mal, mas ainda assim mantinha a compostura. Ao ver a mãe ajeitando os últimos detalhes na mesa, aproximou-se e a abraçou pelas costas. Dormiu bem? Perguntou com ternura. Não muito, respondeu ela sem se virar. Mas já tive noites piores. E acordei com vontade de fazer café para a família. Isso sempre me acalma. Hoje, mãe, quem precisa do seu café é o mundo. Dona Vera sorriu finalmente, se virando para encarar o filho. Você realmente acha que esse homem virá? Ele virá. E não apenas porque foi pressionado pela empresa. Vai vir porque ontem olhou nos meus olhos e viu o que eu estava disposto a fazer se não viesse. Mas mais do que isso, vai vir porque algo mexeu com ele. E talvez, só talvez, ele esteja começando a entender. Às 9h58 o interfone tocou. A irmã de Roberto atendeu e anunciou. Chegaram. Estão descendo do carro agora. A movimentação na porta de entrada fez todos se ajeitarem. Algumas crianças foram levadas discretamente para os fundos da casa, enquanto outros familiares se posicionaram ao redor da mesa da sala aguardando. Era quase uma cerimônia. A porta se abriu. Marta Figueira, a diretora da marca no Brasil, foi a primeira a entrar. Vestia um tailleur discreto e carregava um pequeno arranjo de flores. Atrás dela, François Delattre, visivelmente mais abatido do que no dia anterior. Seus olhos estavam fundos, a pele mais pálida, e a postura curvada o traía. O homem elegante e altivo do shopping havia ficado para trás. Bom dia, disse Marta com um sorriso polido. Muito obrigada por nos receberem. Bom dia, respondeu Roberto com voz firme. Sejam bem-vindos. Os dois visitantes foram conduzidos à sala. Marta entregou as flores a Dona Vera, que as recebeu com gentileza, embora sem entusiasmo. Trouxe também um pequeno presente da parte da empresa, disse Marta, entregando uma caixa embrulhada. Dona Vera fez um gesto calmo com a mão. Agradeço, mas não vim à loja pedir presente. E não abri minha casa esperando por um. François engoliu em seco. Entendemos, disse Marta. E respeitamos profundamente sua posição. Viemos aqui para escutar. E para reconhecer nosso erro. Todos se sentaram. Roberto permaneceu em pé, encostado no portal da sala, os braços cruzados observando cada gesto. François pigarreou. Olhou para Dona Vera por um momento, depois baixou os olhos. Respirou fundo e começou. Senhora Vera, ontem na loja fui rude. Fui preconceituoso. Fiz suposições baseadas na sua aparência, no seu jeito. E ignorei tudo o que realmente importa, sua história, sua dignidade, sua condição humana. Não há desculpa suficiente para o que fiz. Mas mesmo assim, estou aqui para pedir perdão. Não como gerente, mas como homem, como ser humano. Errei. A sala permaneceu em silêncio. Dona Vera o observava com uma expressão serena. Não havia raiva em seu olhar, apenas um tipo de tristeza ancestral. Uma tristeza que conhecia aquele tipo de pedido de desculpas, um que chega tarde,
mas ainda assim pode salvar alguma coisa. Sabe, seu François? Começou ela com voz baixa, mas firme. Não foi a primeira vez que fui olhada de cima para baixo. Nem será a última. Cresci ouvindo que eu não era do tipo certo, que minha pele era queimada demais para o bom gosto, que meu jeito simples não combinava com certos lugares. Aprendi a me proteger, a fingir que não doía. Mas ontem doeu, porque fui tratada como se não tivesse valor nenhum, como se o que eu vivi, trabalhei e criei tudo isso simplesmente não importasse. François não respondeu, apenas escutava. Eu perdoo o Senhor, continuou ela, mas espero que não me peça perdão só por mim. Peça por todas as outras mulheres como eu que o Senhor já julgou, e por aquelas que ainda vai encontrar, porque não sou exceção, sou regra, e nós cansamos. Um silêncio cheio de significado se instalou. Marta pigarreou e então disse: A senhora tem toda a razão. Como empresa reconhecemos a falha. Já iniciamos uma revisão completa dos nossos treinamentos. Vamos incluir formação sobre inclusão, respeito e diversidade em todas as unidades do país. E a rede global está sendo notificada sobre o ocorrido. Roberto se aproximou cruzando a sala. Isso é um bom começo. Mas o verdadeiro trabalho é interno. Não adianta decorar frases de efeito se o coração continuar cego. François levantou lentamente. Estava com os olhos marejados. Posso apertar sua mão? Perguntou ele a Dona Vera. Ela hesitou. Então estendeu a mão. Pode, mas só se prometer que vai usá-la para levantar outras pessoas, não para empurrá-las para fora de portas que tem o dever de acolher. François apertou a mão dela com firmeza. Prometo. Naquele instante, sem discursos ensaiados, sem holofotes, algo verdadeiro aconteceu. Não era teatro. Não era política corporativa. Era o momento em que um pedido de desculpas deixou de ser formalidade e se tornou um pacto de mudança. Marta se levantou em seguida. A senhora nos permite tomar um café? Perguntou quebrando o gelo com um sorriso leve. Claro, respondeu Dona Vera com a hospitalidade de sempre. Aqui ninguém sai sem comer. É tradição da casa. Seguiram para a cozinha, onde os aromas dos bolos e do café fresco dominavam o ar. François sentou-se à mesa como se estivesse num templo. Provou o bolo de fubá com olhos fechados e soltou um elogio sincero. Madame, isso é melhor do que qualquer coisa que já comi em Paris. Todos riram. O ambiente se aliviou. E ali, entre risos tímidos, goles de café e memórias compartilhadas, foi semeado algo mais poderoso do que punições ou manchetes, uma lição, uma cicatriz transformada em ponte, um momento simples que em sua simplicidade carregava a força de séculos de resistência e humanidade. O relógio do corredor marcava pouco depois das 11h30 da manhã, quando Marta e François se despediram da família de Roberto Carlos. A visita inicialmente tensa e cercada de expectativas havia se transformado em algo inesperadamente humano. Ainda assim, Roberto sabia que o verdadeiro impacto daquele encontro só começaria a ser sentido a partir do momento em que saíssem pela porta e voltassem para seus escritórios, suas reuniões e seus cargos de chefia. Foi uma honra, disse Marta com sinceridade, apertando a mão de Dona Vera. Aprendi mais nessa manhã do que em anos de carreira. E eu espero que aprenda mais ainda nos dias que virão, respondeu a matriarca com sua gentileza inabalável, mas sem romantizar o momento. François apenas assentiu, ainda visivelmente comovido. Seus olhos haviam percorrido cada canto da casa, cada retrato antigo pendurado na parede, cada voz infantil que ecoava ao fundo. Ele saía dali diferente. Mas como todo aprendizado verdadeiro, isso teria que se provar com o tempo. Ao fechar a porta, Roberto não falou nada. Apenas olhou para a mãe. Ela sorriu com ternura. Tá vendo? Não precisou levantar a voz. Bastou levantar a verdade. Ele riu de leve, depois se aproximou e a abraçou demoradamente. A senhora sempre foi mais forte do que eu. Dona Vera deu um tapinha leve no ombro dele. E você sempre foi mais teimoso do que eu. Então estamos quites.
Naquela tarde a casa foi tomada por uma energia leve, quase de celebração. Os filhos mais velhos ficaram para almoçar. As crianças correram pelo quintal, brincando entre os pés de manga e goiaba que Dona Vera cultivava com carinho. A televisão da sala, no entanto, não parava de exibir manchetes. Roberto Carlos exige pedido de desculpas público à sua mãe. Marca de luxo sob pressão após caso de discriminação. A resposta do ídolo brasileiro que calou a arrogância. As redes sociais explodiam. Vídeos da entrada de Roberto na loja das palavras ditas frente ao gerente e do momento em que deixou a loja com a cabeça erguida viralizavam em múltiplas plataformas. Milhões de brasileiros de diferentes partes do país encontravam eco na indignação silenciosa de Dona Vera e na firmeza serena de Roberto. No grupo da família Primos Distantes e amigos de infância, compartilhavam links com comentários entusiasmados. Isso sim é homem de verdade. Respeito é tudo. Minha avó já passou por coisa parecida. Chorei vendo esse vídeo. Roberto Carlos deu a maior lição que já vi em uma loja de luxo. Por volta das 4 da tarde, Miguel, assessor de imprensa de Roberto, chegou à casa. A imprensa quer um posicionamento formal, Roberto disse, sentando-se à mesa da cozinha. Eles viram a movimentação de manhã e agora estão acampados do lado de fora do condomínio. Tem jornalista de tudo quanto é lugar. Estão pedindo coletiva, nota oficial, vídeo. E o que você sugere? Perguntou Roberto com a serenidade de quem sabe o poder de cada palavra dita em público. Que você fale, mas que não fale só como filho. Fale como cidadão, porque agora você é porta-voz de algo muito maior do que esse episódio. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se levantou, caminhou até o quintal e observou as crianças brincando. Ele sabia que Miguel tinha razão. Sabia também que havia uma linha tênue entre fazer justiça e alimentar vaidades, e que essa linha, quando ultrapassada, poderia tornar tudo banal. Mas ali naquele instante, com a brisa leve, trazendo o cheiro da terra molhada, ele teve certeza era hora de falar. Vamos fazer essa coletiva, disse. Mas será do meu jeito, sem holofote demais, sem discurso pronto, e com minha mãe sentadas ao meu lado. Na manhã seguinte, a garagem da casa foi transformada em um pequeno estúdio improvisado. Nada exagerado. Um fundo branco, 2 cadeiras, um microfone lapela e 3 câmeras. Dona Vera hesitou como sempre fazia diante das lentes. Eu não gosto dessas coisas, Roberto. Nem eu, mãe. Mas às vezes a gente precisa aparecer para que outros não desapareçam. Ela suspirou e assentiu. O vídeo começou com um plano fechado nos dois. Roberto sereno. Dona Vera com as mãos entrelaçadas no colo, o olhar direto, sem filtro. Bom dia a todos, disse Roberto. Não estou aqui como celebridade nem como ex-jogador. Estou aqui como filho, como cidadão e como homem que acredita que dignidade não se compra, mas se constrói todos os dias nos pequenos atos. Minha mãe foi desrespeitada, humilhada, julgada pela aparência, pela roupa, pelo tom de voz. Isso não é novo. Isso acontece todos os dias com milhares de pessoas neste país. E eu não vou me calar. Não porque sou famoso, mas porque sou filho de uma mulher que me ensinou o valor de cada ser humano. Não busco vingança. Busco mudança. E mudança começa com escuta, com olhar, com reconhecimento. A empresa envolvida nos procurou. Veio até nossa casa. Pediu desculpas. Prometeu ações. Vamos cobrar. Vamos acompanhar. Porque não basta falar bonito. É preciso fazer direito. E para cada senhora que foi mandada embora de uma loja, para cada jovem negro, seguido por seguranças, para cada trabalhador tratado como invisível. Deixo aqui um recado. Vocês não estão sozinhos. E ninguém tem o direito de dizer onde vocês pertencem. Dona Vera então tocou no microfone de leve e disse: A gente não quer muito. Só respeito. Só isso. O vídeo foi postado nas redes sociais de Roberto. Em menos de 3 horas bateu 3 milhões de visualizações. Canais de TV reproduziram trechos. Influenciadores comentaram.
Especialistas em diversidade aplaudiram. Mas mais importante que os likes foram os depoimentos nos comentários. Minha mãe chorou vendo esse vídeo. Também já fui expulsa de loja de grife. Hoje me senti acolhida. Roberto, você não defendeu só a sua mãe. Defendeu todas as nossas. Na mesma tarde, o CEO global da marca publicou uma nota oficial em vários idiomas anunciando um novo código de conduta para todos os colaboradores com treinamento obrigatório sobre diversidade e equidade. E num gesto simbólico, nomeou Marta como diretora de inclusão para toda a América Latina, decisão inédita dentro da empresa. François, por sua vez, escreveu uma carta aberta manuscrita que foi publicada no jornal Folha de São Paulo. Nela, reconhecia o erro, agradecia a lição e se comprometia a trabalhar com organizações que promovem a igualdade social. Quando Dona Vera terminou de ler a carta no jornal, dobrou a página com cuidado e disse: ele entendeu. E isso já é alguma coisa. Roberto a olhou e sorriu. É o começo, mãe. Só o começo. Aquela manhã começou como qualquer outra. O céu limpo, o cheiro de café coado, dominando a cozinha, e Dona Vera sentada no quintal, cuidando das ervas e flores do seu pequeno jardim. Nada parecia indicar que o Brasil inteiro ainda ecoava o impacto da entrevista concedida no dia anterior. Nada parecia diferente até que bateram à porta. Era o carteiro. Um envelope grande timbrado com selo internacional. Vera estranhou. Chamou Roberto, que abriu com cuidado. Dentro havia uma carta manuscrita e um certificado. Era da Unesco. A carta parabenizava a família pela postura, pela serenidade e pela defesa pública dos direitos humanos, especialmente num país onde tantas histórias como a de Dona Vera passavam despercebidas. O certificado reconhecia a ação de Roberto como um gesto simbólico de transformação cultural. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. Isso não muda nada, disse olhando para a mãe. Mas também não é pouco, ela respondeu. Porque tem gente no mundo ouvindo o que a gente disse baixinho aqui. Nos dias seguintes, o impacto da entrevista seguiu se espalhando de forma inesperada. Universidades passaram a usar o vídeo como exemplo em aulas sobre cidadania e comportamento institucional. Escolas organizaram rodas de conversa com estudantes para discutir racismo, elitismo e respeito. Igrejas mencionaram o episódio em sermões sobre empatia. Até mesmo alguns influenciadores digitais antes conhecidos apenas por danças e conteúdos superficiais passaram a abordar temas mais sérios, inspirados pela firmeza tranquila de Roberto e Dona Vera. Enquanto isso, a loja envolvida no incidente passou por uma profunda reestruturação. Vários cargos foram realocados. Marta, agora como diretora de inclusão, lançou uma campanha chamada Olhe de Novo, com vídeos, treinamentos e ações internas para desconstruir preconceitos silenciosos. O primeiro vídeo da campanha mostrava de forma tocante cenas do episódio com Dona Vera, seguidas de depoimentos de clientes reais que haviam vivido situações semelhantes. E não parou por aí. A Câmara Municipal de São Paulo convidou Roberto para receber uma homenagem simbólica por sua contribuição à promoção da dignidade humana. Ele recusou o evento formal, mas aceitou visitar uma escola pública no Capão Redondo, onde falou para 300 adolescentes sobre o que significa honrar suas raízes. Não adianta subir na vida se você esquece de onde veio, disse ele. Minha mãe me ensinou que dinheiro pode pagar uma loja cara, mas não compra caráter. E vocês têm que saber o valor de vocês antes que alguém tente convencer o contrário. As crianças o aplaudiram de pé. Algumas choraram. Uma menina negra tímida aproximou-se ao final e disse: minha mãe já passou pelo que a sua passou, e ela achava que ninguém se importava. Roberto se ajoelhou diante dela, olhou nos olhos e respondeu: diz para ela que agora o Brasil inteiro sabe, e que tem gente que se importa assim. No quintal de casa, Dona Vera preparava um bolo de milho para o lanche da tarde. Enquanto mexia a massa com calma, recebeu uma visita inesperada. Larissa, a funcionária mais jovem da loja, onde tudo começou. Ela estava com olhos marejados, visivelmente emocionada. Dona Vera, Ela começou, mas gaguejou. Eu queria agradecer.
porque depois de tudo, eu percebi que eu também fui conivente. Eu vi o que aconteceu com a senhora e não falei nada. Tive medo. Mas hoje, por sua causa, eu pedi transferência para o setor de atendimento social. Quero trabalhar com gente de verdade, não com etiquetas. Dona Vera sorriu e, sem dizer nada, pegou um lenço florido, o mesmo que ela havia separado para comprar naquele dia fatídico, e entregou para Larissa. Leve isso. Eu nunca voltei para buscar, mas agora acho que ele encontrou o lugar certo. Meses depois, uma ONG chamada Mães Invisíveis foi fundada inspirada na história de Dona Vera. A organização passou a oferecer apoio psicológico e jurídico para mulheres idosas vítimas de discriminação. Ela recusou o título de presidente, mas aceitou ser madrinha. Eu não sou invisível, disse em um dos eventos da ONG. Eu sou mãe-avó costureira, cozinheira cidadã. E agora sou também a voz de quem achava que não tinha voz. E foi assim, de forma silenciosa, mas profunda, que uma senhora simples com uma blusa florida e um coque de cabelo bem preso reescreveu a história de milhares de brasileiros. Não com gritos, não com fúria, mas com dignidade. E Roberto, ele seguiu sua vida com o mesmo compromisso que sempre teve ser grande, não só no campo, mas onde mais importa na alma. Porque no fim das contas, como ele mesmo disse naquele vídeo, respeito não é luxo, é o mínimo.